Estamos de volta com o programa Compartilhe com o CVV pela TV Com Sorocaba. Estamos falando hoje sobre fim dos relacionamentos. Estão conosco Thaís Helena Gonçalves Paz Costa Ibanhes. Ela é psicóloga, pós-graduanda em psicanálise, grupalidade e intervenções nas instituições, teoria e técnicas psicoterapêuticas. Também está conosco Roberto Carreu. Ele é voluntário, atende no chat e também é coordenador nacional do Eixo Voluntariado. O Roberto está no CVV como voluntário há 24 anos. Roberto, eu quero conversar com você sobre um assunto que passou na mídia esta semana. Mas antes disso, eu gostaria que você repetisse para nós como é que faz para chegar a 24 anos de voluntariado na mesma instituição? Bom, para chegar a 24 anos de voluntariado na mesma instituição, você tem que cumprir ano a ano. O trabalho de voluntariado, para aqueles que praticam e conhecem, sabem, é uma renúncia, né? Alguma coisa fica para trás para que você possa ser voluntário. E, sem dúvida nenhuma, a colaboração de famílias, a colaboração dos amigos e da própria instituição, da solidez da instituição, é um amparo muito forte para que a gente faça esse trabalho, seríssimo trabalho de apoio emocional e prevenção ao suicídio do CVV, que já está há 55 anos, né? Eu estou metade do tempo só. Mas é uma renúncia. Essencialmente, ser voluntário é renunciar a alguma coisa em prol de outra, né? A semana que passou, a mídia repercutiu dois acontecimentos importantes. Um foi o Dia Internacional da Mulher, a quem, na pessoa da Thaís, o programa Compartilhe com o CVV renova as homenagens tantas recebidas. A outra foi a assinatura de um convênio entre o Ministério da Saúde, é um acordo de cooperação técnica, entre o Ministério da Saúde e o CVV. Esse acordo foi assinado no dia 10 de março, que passou. Eu gostaria que você falasse, Roberto, o que significa esse acordo de cooperação e qual a origem disso? Bom, o 188, esse acordo com o Ministério da Saúde, ele tem origens na normativa da saúde mental do Ministério, em que o Ministério já queria criar um chamado Disque Desabafo, com esse número 188. Entende o Ministério que se as pessoas, ao se apresentarem para os médicos, puderem desabafar antes, elas teriam muito mais clareza na apresentação ao médico, ao profissional, e também o profissional teria menos tempo, não precisaria gastar tanto tempo para entender, porque a pessoa acaba desabafando quando está na presença do médico. Além de existirem estudos que mostram que muitas pessoas, ao desabafarem, aquela dor que ela trouxe, né, que ela levou para o posto de saúde, vai embora e ela acaba se curando pela fala, como a tratativa da psicologia. Muito bem, feito isso, esse 188, o Ministério procurou o CVV, que tem a capacitação de ouvir as pessoas, está em todo o Brasil, são 76 postos pelo Brasil, e nasceu lá em 2015, iniciou-se esse 188 somente no Rio Grande do Sul, em função daquele momento da Boate Kiss, aquele trauma na cidade de Santa Maria. Os voluntários de lá fizeram um trabalho excelente junto à cidade, se disponibilizando a ouvir as pessoas naquele momento difícil deles. E também por ser o Rio Grande do Sul, o maior índice de suicídio no Brasil, o número 1 do Brasil é o Rio Grande do Sul. Nasce em 2015, o 188, é um processo, não é tão simples, porque as ligações de todas as operadoras vão para a Embratel manda para uma empresa de internet, essa empresa de internet redistribui para os postos CVV, então é uma operação tecnológica não tão simples. E isso veio sendo feito piloto, e 2017, agora em março, finalmente saiu esse acordo de cooperação. Próximas etapas, no segundo semestre de 2017, nós teremos a implantação, além do Rio Grande do Sul, que já está funcionando, nós teremos Rio de Janeiro, Piauí, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, que são os estados com o maior número de suicídio depois do Rio Grande do Sul. Santa Catarina é o segundo estado
brasileiro com o maior número com índice de suicídio. Então isto vai até 2020, quando nós estaremos já com todo o Brasil conectado no único número 188, totalmente gratuito, a pessoa vai ligar a custo zero, e nós vamos ter um impacto muito grande, que são as cidades que não têm posto CVV hoje. Nós temos 76 postos em 72 cidades. São Paulo, a cidade de São Paulo tem vários postos. E as outras cidades não tinham. E no Rio Grande do Sul, a procura pelo CVV de outras cidades, dos rincões, das fronteiras, de pequenas cidades, áreas rurais, foi muito grande. Multiplicou por 4 o número de vezes, 4 vezes a procura pelo CVV. Isso trouxe um alento para o Ministério da Saúde, falou, realmente nós estamos precisando cuidar da saúde mental das pessoas, nós precisamos oferecer este primeiro atendimento, que é apenas um apoio emocional, um desabafo, para que a pessoa possa se equilibrar naquele momento e possa, na necessidade dela, se ela entender necessário, que ela procure um médico, mas com mais tempo, com mais equilíbrio. E nasceu assim um 188, que em breve estará chegando a todas as cidades brasileiras, e São Paulo será um estágio posterior, Sorocaba também. Esse é mais ou menos, rapidamente explicando, o 188, esse excelente trabalho, essa excelente parceria Ministério da Saúde, CVV, saúde mental da população. E acho que é muito importante, né, quando vai aumentando as forças, e acho que podendo investir na prevenção, né, de ter alguém ali que possa, do jeito que você estava comentando aí, a escuta diferenciada, né, sem livre de julgamentos, alguém que possa realmente ouvir. Muito, muito legal essa... É um trabalho, importantíssimo trabalho aí, porque existe um posto do CVV fez uma estatística, e tem muito poucas estatísticas nesse campo, mas sabe-se que a pessoa, e essa era a intenção do Ministério, as pessoas que chegarem nos CAPs, né, na procura, se ela tiver uma linha direta, se ela puder conversar antes, ela joga para fora todo aquele estado emocional perturbado que ela está. E na sequência, quando ela se apresenta ao médico, ela se apresenta com um estado já mais equilibrado. Tá. O tempo do médico é menor com ela, e, portanto, atende mais pessoas. E muitas delas, por ali mesmo, elas já conseguem se equilibrar e vão embora. Tanto é que nós somos voluntários, o CVV é 100% voluntário, e nos nossos cursos, uma das primeiras aulas, nós narramos um caso, né? Nós vamos entrar aqui na história do CVV, mas em que a pessoa que procurou o reverendo Chadevara, que é aquele que deu origem a esse trabalho, a pessoa conversou apenas com o secretário enquanto esperava. Ela tinha que esperar, ela conversou com o secretário, e quando chegou a vez dela, ela tinha ido embora. Por quê? Ela já estava bem. Então, o efeito do desabafo, ele é muito importante. Jogar para fora tudo que está incomodando, reorganiza os pensamentos e dá à pessoa uma oportunidade de ela seguir um caminho que ela mesma não estava vendo, enquanto aquela angústia, aquela pressão emocional toda. Né? Roberto, você acabou de dizer que as ligações no Rio Grande do Sul, onde o 188 já está experimentalmente desde 2015, quadriplicaram. A que podemos atribuir essa demanda, esse aumento de demanda tão grande? É só o incêndio da Boate Kiss? Não, não é. A grande batalha, a grande luta da instituição, do CVV como de qualquer outra, é fazer chegar nas pessoas a existência da instituição. No Rio Grande do Sul, como foi para todo o estado, houve um apoio muito grande da rede de TV local do estado, né, em que fez chegar aos municípios a informação. E chegando aos municípios, a demanda é muito grande. A demanda por apoio emocional é muito grande. E como é que se dá este primeiro contato que a pessoa com a busca pelo apoio emocional? É um tabu buscar apoio emocional, buscar um psicólogo, um psicanalista é tabu, um psiquiatra é tabu. E as narrativas que nós temos, seja faladas, seja por escrito no chat, eu não tenho coragem de buscar um psiquiatra, eu não tenho coragem de buscar um psicólogo, eu tenho vergonha de falar o que eu estou sentindo. Então,
este mecanismo de defesa que a pessoa acaba desenvolvendo dentro dela, acaba fazendo com que aquele acúmulo, aquela pressão vá aumentando, aumentando, a ponto de chegar a ponto de uma explosão. Com esse trabalho totalmente sigiloso, a pessoa que ligar para o CVV não precisa de se identificar. Um trabalho totalmente gratuito. Um trabalho em que a pessoa vai falar e aquilo vai ficar entre ela e o voluntário. Traz uma tranquilidade, dá um respaldo, dá uma garantia de que ela fala, eu vou arriscar. E é muito comum a pessoa entrar, como a minha experiência de telefone e agora com a experiência de chat, é muito comum a pessoa entrar e falar, eu entrei aqui, mas eu não sabia o que eu ia falar, nem sei por onde eu começo. E não confio, não conheço. E a Thaís, que é profissional do ramo, sabe da dificuldade da pessoa se aproximar. Então, a pessoa podendo falar à distância, é espetáculo. E isso trouxe um aumento muito grande de cidades, de fronteiras, pessoas de regiões, de municípios rurais, a área rural procurando muito por isolamento, necessidade. Isso trouxe uma demanda muito grande que encantou os olhos do Ministério com os números que foram apresentados através dos vários relatórios. Falou, não, nós vamos ajudar. E o ministro, quando assinou o convênio, ele se entusiasmou e falou, não, nós temos que ajudar e temos que colaborar porque é muito importante. Sim. Essa demanda, a chamada depressão, que é um dos caminhos, um dos atalhos que levam a pessoa a pensar na morte, tem crescido de maneiras estonteantes, maneiras que surpreendem até a Organização Mundial de Saúde se surpreendeu com o crescimento de 2010 a 2015. Então é um trabalho importante, é um trabalho que vai demandar muitos voluntários, por isso todos os postos do Brasil estão fazendo seleção de voluntários, uma atrás da outra. Estamos introduzindo em breve os treinamentos à distância para treinar pessoas que não estão em cidades de postos. E é um trabalho que fica o convite a todos que estão nos ouvindo e têm interesse, é um trabalho sem fim. Com esse aumento significativo, expressivo mesmo, de buscas ao CVV lá do Rio Grande do Sul, os postos ali do Rio Grande do Sul foram suficientes para atender a demanda dessas novas chamadas? Não. Que quadruplicou? Não. Como foi resolvido? Não foi suficiente. Eram 5 postos, já estão abrindo, já abriram outros postos, abriu Garibaldi e outros postos estão abrindo. Dentro dessa divulgação, uma das coisas que também se destaca, e cidades estão procurando, nós estamos com Lins aqui em São Paulo, muito próximo de concluir, de Governador Valadares, Palmas, Tocantins, Manaus, Corumbá. Então muitas e muitas cidades estão solicitando, eu quero um posto CVV na minha cidade. Então, conforme a organização local, facilidade de ter ou não acesso ao poder público, aos clubes de serviço, eles mais ou menos facilidade e nascem esses novos postos. Mas o Rio Grande do Sul não dava conta. Então, existe aquilo que nós fazemos, transbordo das ligações. Quando no Rio Grande do Sul está ocupado o ramal, vem para outros postos. Sorocaba é um dos postos que atende 188. Nós atendemos 188, cuja origem da ligação é do Rio Grande do Sul. E outros postos, mas com a entrada agora de Rio de Janeiro, Piauí, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, haverá um aumento muito maior da demanda e, mais uma vez, nós temos que nos reinventar para poder dar conta dessa demanda toda. Roberto, a gratuidade e essa maciça divulgação do 188, você acabou de dizer que está chegando aos rincões inatingíveis anteriormente, deve provocar uma demanda a exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul ou maior. Nós sabemos que o CVV atua exclusivamente com voluntários. Há voluntários suficiente para atender essa futura demanda? Não, infelizmente não tem. Nós temos capacitação, nós estamos nos reinventando. Nós já temos o chat, nós já temos um atendimento por Skype que já tem uma estrutura de preparação de voluntários nas cidades que não tem posto, então é preparado pela internet. Os postos agora também já estão
A estrutura dos postos também já está sendo adaptada para receber essa demanda de solicitação pela internet. O que nós temos são pessoas, muitas pessoas querendo ser voluntários. A demanda, eu quero ser voluntário, clica lá, enter e manda para a nossa central, e depois é feito um encaminhamento, todo um treinamento através dos postos ou pela internet nos serviços hoje de chat e VoIP. Mas ser voluntário do CVV demanda uma dedicação, um treinamento de 32 horas. Eu acredito que seja um dos treinamentos mais longos para voluntariados, porque nós estamos mexendo com aquilo que é o componente mais sensível do ser humano, que é o componente do psiquismo, psicológico, emocional. Então nós temos que buscar voluntários. À medida que isso vai ser graduado, o convênio ele vai até 2020, quando nós devemos estar com todas as etapas concluídas. Isso gradualmente nós temos que ir buscando mais voluntários, encontrando maneiras de trazer pessoas para exercer o voluntariado. Quanto mais nós divulgamos o CVV para apoio emocional e prevenção ao suicídio, mais pessoas se encantam com a proposta e se interessam em ser voluntários. Então, nós acreditamos que essa graduação de demanda e obtenção de novos voluntários, elas vão correr paralelas para que a gente possa dar conta da demanda nova que está chegando aí. Para você, telespectador que está nos acompanhando, o Roberto nos esclareceu que Sorocaba ainda não poderá ser acessado pelo telefone 188, que é objeto do acordo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde. Se você quiser falar com o CVV em Sorocaba, se você quiser desabafar com o CVV Sorocaba, ligue 141 ou 3232 4111. Estamos falando no programa de hoje sobre fim dos relacionamentos. No bloco anterior, Thaís, você falou das dificuldades emocionais para superar um relacionamento. Existem outras dificuldades que impedem essa superação? Outras dificuldades, como assim? Por exemplo, a existência de filhos, um patrimônio, enfim. Existe, né? Que nem a gente já comentou aqui dos filhos, né? Mas exemplo aí talvez de bens físicos. Mas acho que é sempre importante pensar o que de fato está sendo mais importante naquele momento, né? A gente não pode esquecer que a gente está falando de duas pessoas, né? De vidas. Então vamos valorizar a vida ali, né? De que forma que é possível resolver. Mas sim, essas outras podem afetar, mas eu acredito que a gente precisa olhar para isso e contornar para poder seguir de uma melhor forma. É diferente a superação de um relacionamento pelo desgaste natural e outro que uma das partes deu motivo? Por exemplo, a traição. Tá. Por exemplo, se desinteressou, não necessariamente traição, mas se desinteressou, guardou só para si e num determinado momento comunicou o rompimento. É difícil a superação de um que é percebido normalmente e outro que é colhido de surpresa? Acho que assim, para ambos vai ser difícil, né? Porque mesmo alguém que já vem ali pensando em terminar alguma coisa assim, também está pensando sobre isso e está sofrendo, né? Agora, quando a pessoa é pega de surpresa, também é muito difícil. Então, agora, se é um desgaste natural, pode ser que para ambos vai ser menos dolorido, talvez, né? Ainda assim, cada um vai sentir de uma forma. E se um está vindo, né, pensando no término, alguma coisa assim, e o outro é pego de surpresa, não necessariamente que não vai haver sofrimento, né, que nem eu acabei de falar. Mas, assim, é possível que um se depare, entre num outro estado mais rápido e o outro, né, pode gerar outros sentimentos de culpa, alguma coisa assim, por ter deixado aquela pessoa naquele estado, porque ela já veio pensando nisso antes. Então, lidando com os sentimentos dela, ela já estava antes. E a outra que foi pega de surpresa. Eu gostaria de comentar alguma coisa e depois explorar a Thaís no conhecimento. Quando nós estamos falando em fim de relacionamento, mas quais são os fatores que levam a modificação daquele relacionamento inicial teoricamente bom? A experiência que a gente ouve, de ouvir pessoas, né, óbvio,
Eu me lembro quando eu comecei no CVV, há muito tempo atrás, eu fazia plantão de manhã em sexta-feira. E ligavam mulheres casadas, e eu me gravou muito isso, não que elas estivessem satisfeitas com o casamento. Elas estavam bem casadas, elas tinham filhos, mas elas narravam a rota que mudou. Elas, enquanto solteira, tinham sonhos. Sonhavam em estudar, fazer uma faculdade, tinha um caminho, tinha um sonho traçado para elas. E o casamento veio e fez essa mudança de rota, e elas narravam isso várias vezes, eu ouvi. Elas só queriam partilhar esse momento. Eu deixei meus sonhos, deixei a faculdade que eu queria fazer, hoje eu sou casado, tenho filhos, e meu sonho não vai se realizar mais. Sinto que meu sonho não vai se realizar mais. Outras narrativas dizem, as pessoas, quando se casam cedo, né? São duas pessoas compatíveis até assim, em termos culturais. Depois um deles se destaca, continua caminhando, continua evoluindo culturalmente, e o outro vai ficando para trás, vai se retraindo, abrindo um buraco, vamos dizer, cultural entre eles. E também a narrativa vai ficando incompatível. Então, eu queria explorar a Thaís aí nisso aí. Quando nós falamos em fim de relacionamento, se nós falarmos em meio de relacionamento, quais são os fatores, assim, da sua experiência, quais são os fatores principais que levam a ir separando? Porque começou, em algum momento começou jogando arroz e jogando o buquê para trás, aquela história. E depois as coisas acontecem que eles vão separando, né? Sonhos da mulher, isso eu vivi essa experiência, os sonhos das mulheres que ficaram para trás. Ou esse desnível cultural também. O que mais que você... esses meios de relacionamento? Acho que assim, ocorre de que a gente pode pensar nas formas assim, por que deixou os sonhos para trás a partir do momento que iniciou um relacionamento, né? Ou que veio aí caminhando. Cada um é um, né? Então é importante que você continue fazendo o que você gosta, que você conheça do outro o que ele gosta de fazer, que tenha um respeito ali entre ambos, para que não se perca a singularidade, né? O cada um. Então, assim, depositar no seu casamento alguma coisa que deixou de acontecer, a gente precisa tomar cuidado e olhar para isso no sentido assim, por que deixou? Né? Você deixou de tentar porque achou que o seu marido, né, a sua esposa não fosse concordar com isso, não dava certo, deu prioridade para outras coisas. Então, acredito que é preciso olhar e o respeito que cada um tem que ter por si, né? Ok, se ele gosta mais de uma coisa, né, sei lá, cultural aí, e você não sente tanto, qual é o problema, né? Ah, não, mas ela está deixando de estar comigo, ou estou deixando de estar com ela, alguma coisa assim. Mas é possível conversar, né, para que cada um possa entender qual que é o sentido que tem da presença ali da pessoa junto com você? Então, assim, se não vai se perdendo, eu acho que ao longo do caminho, né, vai não poder falar sobre isso, por quê? Né? Por que você não pode compartilhar com alguém que está com você o que não está fazendo bem na sua relação? Com base nas considerações do Roberto, na sua resposta, que paralelo você faria para explicar por que os casamentos de antigamente eram duradouros e os de hoje são fugazes? Bom, acho que é uma série de coisas, né? Acho que se a gente for pensar historicamente, né? Se a gente for pensar, muita coisa veio mudando, né? Então, antes os casamentos também se configuravam de uma outra forma, iniciavam de uma outra forma. E se a gente for comparar com hoje, a gente está também num outro extremo, né? Então, antes era de fato, fomos conquistando liberdade, fomos conquistando outras coisas, e de poder fazer coisas que a gente gostaria que fosse feito daquela forma. E hoje eu acho que a gente está muito assim, eu quero fazer desse jeito, eu preciso disso e quero muito rápido. A gente está num mundo muito rápido, né? Se a gente for falar em tecnologia, então, estamos muito acelerados. Então, a gente começa um relacionamento, ele começa a não dar certo, não, né? Você não tem empatia de se colocar no lugar do outro para saber o que pode não estar dando tão certo, para poder continuar com aquela pessoa que em algum momento você viu que poderia estar junto com ela, né? Então acho que falta um pouco, talvez, disso, né? Se a gente for comparar com hoje, da parceria, do companheirismo, do respeito, que talvez lá atrás por outras coisas, acho que assim, antes a gente era muito preso, hoje estando mais livre a gente quer explorar isso de outras formas e acabou aí que falta um meio termo disso, né? Um equilíbrio.
No programa de hoje tratamos do fim dos relacionamentos. As considerações trazidas pelo representante do CVV aqui e pela Thaís, podemos dizer que, se consideradas, servirão como uma vacina para que não ocorra o fim dos relacionamentos. Também foram esclarecidos o que fazer, a situação de cada parceiro quando um relacionamento chega ao fim. Thaís, a tela é sua, só sua, para as considerações finais. Tá. Bom, acho que juntando, né, o assunto do fim de relacionamento com isso que a gente pode estar falando mais hoje aí do CVV, eu acredito que vale ressaltar a importância de você poder falar sobre o que você sente, de você poder procurar uma ajuda, independente do que vão pensar, do que vão falar, né? Assim, o medo que ainda as pessoas têm disso é um espaço para você, né? É um cuidado que você está tendo com você mesmo. E principalmente se a gente for pensar nisso em relacionamento, é muito importante que você esteja bem com você mesmo, conheça sobre si, saiba o que você quer, quem você quer do seu lado, né? E acho que você consegue chegar nisso se conhecendo bem. Então, com uma escuta diferenciada, procurando um espaço para você, você consegue chegar nisso, né? Então, eu agradeço também de poder estar aqui participando e é isso. Considerações finais do Roberto. 24 anos de CVV. Pois é. Agradecimento a Thaís aí pelas explicações importantíssimas para nós aí. Nós, enquanto CVV, até a Thaís passando aí essa última fala sobre os relacionamentos, a importância do equilíbrio, da busca do não paralisação da vida em função de um relacionamento. Nós, enquanto CVV, vamos ouvir a pessoa, fica à disposição nosso trabalho em www.cvv.org.br, Skype, e-mail, chat, telefone 141, menos o Rio Grande do Sul, que atende somente no 188, o resto do país atende no 141, onde tem postos. Cidades que não têm postos e brasileiros que estão fora do país têm usado o Skype ou chat. Nós temos que continuar a nossa disponibilidade, estamos aumentando os nossos voluntários, estamos buscando novos voluntários, as pessoas interessadas fora das cidades que têm postos ou mesmo onde tem postos e tenham disponibilidade para fazer o atendimento a partir da casa, pode usar o chat ou o próprio Skype. E fica aí a disponibilidade de um trabalho há 55 anos, 24 horas por dia, 365 dias por ano, feriado, não para. E esperamos que vocês, ao usar o nosso trabalho, consigam se confortar e se equilibrar, vencer aquele momento difícil e possam tomar a melhor decisão para o momento em que vocês vivem. Nós não vamos aconselhar, nós não vamos direcionar, mas estaremos com vocês compartilhando cada momento da sua dificuldade emocional para que a sua decisão seja melhor naquele momento. Roberto Garreu, coordenador nacional do Eixo do Voluntariado, obrigado pela sua presença. Thaís Helena Gonçalves Paz Costa Ibanhes, psicóloga. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Eu que agradeço também. Obrigado a você, telespectador da TV Com Sorocaba, canal 7 da NET. No programa de hoje, mais uma vez, procuramos enfatizar a importância de falar. Falar é a melhor solução, temos dito. Esperamos você no nosso próximo programa. Se você quiser rever esse programa, ele será reapresentado no próximo sábado, às 20 horas. Indique para os seus amigos. Até o nosso próximo programa.